para fazer uso da palavra o deputado Nelson Pellegrino, representando a bancada do PT. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas, primeiramente queria parabenizar o deputado Daniel Almeida, o deputado Luiz Caetano, o deputado João Daniel, por essa iniciativa de propor essa comissão geral. Acho que é muito importante o plenário abrir as suas portas para discutir um tema relevante para a economia, não só do Nordeste, da Bahia, de Sergipe, mas a economia do Brasil. Queria parabenizar também o Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e da Bahia, que tão logo sentiram essa movimentação no sentido de fechar, porque na verdade a hibernação é um fechamento dessas duas unidades produtivas, partiram para um processo de mobilização, de sensibilização, inclusive da classe política, buscando uma aliança com a classe política para evitar o fechamento dessas duas unidades. Então, parabenizar o Sindipetro Bahia, o Sindipetro Sergipe, a Federação Única dos Petroleiros, que não vacilou em nenhum momento em fazer essa mobilização dos trabalhadores, da sociedade, com realização de sessões em audiências públicas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e essa própria comissão geral é fruto disso. Parabenizar os governadores da Bahia, Rui Costa, que mandou, inclusive, dizer que está solidário, encontrei com ele agora no aeroporto, dizendo que pode contar com o governo da Bahia na busca de uma solução para essa questão. O governo do Estado da Bahia está aberto nessa comissão que vai ser constituída, já conversei com o deputado, inclusive André Moura, David e Radiovaldo. Haverá a participação do Sindicato dos Trabalhadores na comissão, desde a primeira hora propus isso, há um compromisso do líder André Moura para que haja essa participação dos trabalhadores, porque não há como construir uma solução que não seja com a participação dos trabalhadores. Então, parabenizar o governador Rui Costa, Jackson Barreto, as bancadas da Bahia e Sergipe, do Senado e da Câmara, que graças a essa grande mobilização fez com que tivéssemos a reunião na semana passada com os prefeitos, inclusive está aqui o prefeito Paulo de Laranjeiras, certo, que também participou dessa mobilização, que fez com que houvesse um recuo por parte da direção da Petrobras em aceitar congelar a hibernação a partir do dia 30 de junho até 30 de outubro e constituiu a comissão para buscar soluções para esta questão. E aí eu queria só rapidamente colocar duas questões fundamentais. A primeira, os argumentos do preso parente, que é o presidente da Petrobras. Primeiro, que o negócio de fertilizante não faz parte do negócio da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de petróleo, uma empresa de energia, e, portanto, fertilizante não faz parte dos negócios da empresa. Segundo, que o preço do gás tornou inviável a produção dessas duas unidades diante do preço internacional e diante do que é ofertado no mercado internacional em termos de fertilizante. E, por último, que essa é uma decisão técnica. Então, vamos pegar só esses três argumentos. Primeiro argumento, faz parte do negócio da Petrobras o problema de fertilizante? Faz, porque a Petrobras, já foi dito aqui por Radiovaldo, é uma empresa estatal. Se não houvesse razão de ser dessa empresa estatal, ela podia ser uma empresa privada. Por que a Petrobras foi criada há 70 anos atrás? Porque ela é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país. Porque qualquer país que se respeite tem uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa estratégica, organizando a produção, induzindo a produção. E esse é o papel, sem dúvida, da Petrobras. Garantir, não só que as Fafens produzem, aqui já foi dito pelo Fernando, queria cumprimentar aqui da Biquim, não só o problema é que as Fafens não produzem só matéria-prima, insumo para a indústria de fertilizante, não. O polo petroquímico todo da Bahia, toda uma cadeia produtiva, infelizmente o tempo não é permitido, mas o doutor Fernando já falou sobre isso, toda uma cadeia produtiva, ela depende desse insumo, dessas matérias-primas fabricadas por essas unidades. Então, primeiramente isso, é um erro, é um equívoco essa visão do presidente Pedro Parente. Segundo erro, a questão do preço do gás. Já foi dito aqui, eu tenho um requerimento de informações que eu dei, inclusive, ao senhor Pedro Parente, aborda uma série de questões, inclusive essa questão da relação do gás. Quem é o maior produtor de gás do Brasil? É a Petrobras, a Fafem é de quem? Como é que ela está transferindo esse gás? Como é que é feita a distribuição desse gás da Petrobras Holding para uma empresa sua? Qual é o preço que está sendo praticado? Essa é uma das perguntas que nós queremos discutir na comissão. Porque, efetivamente, não podemos ver o resultado de uma unidade como essa só como unidade de produção. Tem que ver do contexto. E essa é uma questão que nós queremos discutir também. Portanto, é falacioso esse argumento em relação à questão do preço do gás. E, por último, a discussão técnica. Tudo bem, a técnica é importante, sem dúvida nenhuma a técnica é importante, mas a técnica está a serviço da política. E a política que é o elemento fundamental, não é a política partidária, mas a política estratégica. Foi dito aqui, a China está construindo 30 fábricas de fertilizantes, fora as que já tem.
E o Brasil é o quarto consumidor de fertilizante do mundo. O Brasil é o país do agronegócio. O país é o país da agricultura familiar. Será que é possível pensar um país como esse, se não tiver estrategicamente uma indústria de produção de fertilizantes como o Brasil? Nós vamos ficar refém do mercado internacional. Veja o que é que está acontecendo agora. Uma guerra de gigantes. As placas tectônicas estão se movimentando. Os Estados Unidos resolveu abrir uma guerra comercial com a China. Acabou essa história de globalização. Acabou essa história de livre mercado. É cada um por si, Deus por todos. E o que é que está no plano de fundo dessa política do governo Trump? É a ideia de criar emprego no seu país. É a ideia de ter uma indústria dentro do seu país. Essa é a lógica hoje da economia mundial. Cada um protegendo a sua economia, a sua indústria e os seus empregos. E o Brasil, na contramão disso, mais uma vez, via olhar, por exemplo, alguns que falam tanto dos Estados Unidos, via lá o exemplo de lá. O exemplo de quem está protegendo seus empregos, quem está protegendo sua indústria, a sua produção local, que não quer ficar refém do mercado internacional. Como é que um país que é o maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, vai ficar refém da produção da China, da Rússia ou de outros países? Não tem uma produção local. E não me venha com essa história de preço de gás, porque essa casa acabou de aprovar uma medida provisória aqui, que dá nos próximos 20 anos, Fernando, uma isenção de $1 trilhão. $1 trilhão para as indústrias e para as empresas que importarem equipamento e insumos para a indústria de petróleo. $1 trilhão. Isso por si só já seria suficiente, se essa medida provisória não fosse, para gerar 4 milhões de empregos na cadeia produtiva do petróleo. Então essa que é a questão fundamental. Então essa é uma decisão política, sim, não no sentido político partidário, mas são políticas no sentido de um projeto de nação, de um projeto de desenvolvimento. É por isso que a China hoje é a principal economia do país, porque a sua economia é dirigida a partir dos seus interesses soberanos, dos interesses do povo chinês, dos interesses da nação chinesa. E é isso que está faltando, infelizmente, em nosso país. Por isso, senhor presidente, queria concluir dizendo que eu acho que é fundamental essa mobilização de todos nós. Essa mobilização impediu o fechamento dessas unidades e eu tenho certeza que essa comissão vai construir uma solução. Mas não é só uma solução técnica, uma solução que tem que levar em consideração os interesses estratégicos do Brasil, os interesses soberanos do Brasil, os interesses dos empregos, das economias dos municípios, os interesses estratégicos da indústria de produção, não só química, como seus derivados, como fertilizantes, como também do agronegócio brasileiro. Por isso, esperamos que essa casa construa soluções para essa questão, que impeça o fechamento dessas unidades, que reposicione a política da Petrobras em relação, inclusive, ao seu modelo de funcionamento e as estratégias de funcionamento e o papel que essa empresa tem para o Brasil. E eu espero, em Deus, que em outubro o povo brasileiro possa retomar um projeto de nação, porque as eleições vai ser o fator de correção, infelizmente, dessa rota que nós temos hoje no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.